Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição.
O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tem a capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As 2 embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os 2 foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium. O interessante é que Viminatium foi uma capital provinciana com uma população estimada de 40 mil pessoas no século IV d.C. Só para se ter uma ideia, essa cidade era maior que a de Pompeia. A mina de carvão em Kostolac é um centro de pedras preciosas. Arqueólogos encontraram evidências de antigas atividades humanas e animais por lá. Por exemplo, em 2012, especialistas encontraram ossos de pelo menos 5 mamutes lanudos que foram extintos cerca de 10 mil anos atrás. Arqueólogos canadenses encontraram um navio 150 anos após ser dado como desaparecido nas águas árticas do Canadá. O navio mercante se chama HMS Investigator. Ele foi comprado em 1848 para procurar o navio do Sir John Franklin, que havia se perdido na expedição Passagem Noroestes. O HMS Investigator saiu da Grã-Bretanha em 1850 para fazer essa operação de resgate. A tripulação da expedição, chefiada por Robert McClure, navegou com o Investigator mar adentro. Um tempo depois, ele percebeu que já estavam no trecho final da Passagem Noroeste, na rota marinha que cruzava a América do Norte. Mas antes de entrar no Mar de Belfort, um navio de 122 toneladas ficou preso no gelo. A tripulação passou o inverno no Estreito do Príncipe de Gales. No verão seguinte, Robert tentou navegar de novo para o fim da passagem, mas o gelo bloqueou seu caminho mais uma vez. Aqui também os tripulantes foram forçados a deixar o navio. Ele conduziu todos à Baía da Misericórdia. Lá eles ficaram até o ano de 1853, quando a tripulação do navio HMS Resolute os resgatou. Imagine uma equipe de 60 pessoas que precisou passar 3 invernos no Ártico, sem sequer saber se sobreviveriam. Mais tarde, o navio foi encontrado em posição vertical, submerso, a 11 metros abaixo da superfície. Ele estava em ótimo estado de conservação. A água do Ártico não deixou a parte externa do convés estragar muito. O formato do navio e suas vigas estão claramente visíveis. Além disso, arqueólogos descobriram artefatos deixados pelos marinheiros na terra. Eles tiraram tudo antes de abandonar o Investigator. 3 covas de marinheiros e um navio britânico naufragado também foram encontrados naquela região. Eu fico aqui pensando, o que mais eles poderiam encontrar por lá? Um arqueólogo português acaba de descobrir vários navios afundados cheios de ouro, incluindo um galeão espanhol com 22 toneladas de ouro e prata. Essa quantidade vale hoje cerca de 2 bilhões de dólares, e esse é o dinheiro de apenas uma embarcação. O arqueólogo Alexandre Monteiro fez essa descoberta quase por acaso. Ele estava estudando alguns documentos quando encontrou informações sobre um navio que desapareceu em 1615 e decidiu que queria encontrá-lo. Depois de muitos anos, Alexandre não achou apenas esse navio específico. Na verdade, ele descobriu 8.620 embarcações naufragadas somente nas águas de Portugal. Desse número, 250 são naufrágios cheios de ouro, uma descoberta que faria qualquer Jack Sparrow tremer em suas botas.
A maioria afundou por motivos chatos, como o clima, mas às vezes eles eram destruídos em batalhas, que podiam ou não ser super épicas, e transportavam ouro e outros tesouros do Novo Mundo para a Europa. Então, claro, todos queriam uma parte. Alexandre estuda naufrágios históricos há 30 anos, e por isso já descobriu muitos que afundaram de forma um tanto gloriosa. Em 1816, por exemplo, um navio de um dos homens mais ricos de Portugal submergiu na Austrália com uma quantidade insana de 66 mil moedas de prata. Essa foi a primeira embarcação portuguesa a afundar nas águas da Austrália. A má notícia é que esses antigos navios submersos, repletos de riquezas e histórias épicas, não são tão fáceis de alcançar. Eles estão nas profundezas do oceano e cobertos pela areia. Ainda é possível tentar, mas isso seria roubar parte da história de um país. E você não gostaria de ser essa pessoa, não é mesmo? Naturalmente, Portugal não foi o único país que explorou os mares naquela época. A costa da Europa está repleta de naufrágios históricos cheios de ouro. Na verdade, há cerca de 1 milhão deles debaixo d'água atualmente, e os tesouros abandonados no fundo do mar podem valer cerca de 60 bilhões de dólares. É uma quantia absurda de dinheiro, mas vale mencionar que esses navios afundados cheios de ouro não valem o incômodo. Há muitas histórias de descobertas de tesouros marítimos que se transformaram em processos judiciais insanos e até mesmo em longas penas de prisão. Nossa primeira história começa em 1746, quando uma violenta tempestade derrubou uma embarcação chamada Prince de Conti perto de uma ilha na Bretanha. Ela estava cheia de chá, cerâmica e 100 lingotes de ouro. É claro que os proprietários tentaram salvar o saque, mas se isso não é fácil agora, imagine como era no século XVIII. Demorou mais de 200 anos para que o Prince de Conti fosse achado. Isso finalmente aconteceu em 1975, quando um grupo de franceses o descobriu e decidiu levar praticamente todos os objetos de valor que pôde. Agora, eu disse que essas coisas não valiam a pena por um motivo. Na França, se você encontrar algo que possa ser histórico, deve declarar às autoridades locais em 48 horas. Se não o fizer, você está cometendo algo conhecido como crime. Para ser justo, nossos amigos franceses aqui declararam suas descobertas, mas apenas os canhões corroídos. E o ouro? Bem, eles o venderam, obviamente, porque cada barra vale entre 125 mil e 231 mil dólares. As autoridades francesas levaram quase 50 anos para recuperar o que foi roubado, e não conseguiram tudo de volta. Parte foi comprada por um casal de idosos da Flórida, e o crime é tão grave que eles foram acusados de ligação com lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais. Os caçadores ilegais também venderam alguns lingotes de ouro para a coleção do Museu Britânico. Agora vamos voltar à década de 1850, quando um navio a vapor chamado SS Central America viajou do Panamá para a Califórnia e vice-versa. Isso ocorreu durante a Corrida do Ouro na Califórnia, uma época em que 300 mil pessoas se mudaram para a Califórnia para garimpar o precioso metal. Como a rota de viagem não era fácil, as pessoas precisavam transportar seu tesouro em grandes navios. É aí que entra o nosso amigo SS Central America. Em 1857, ele tinha 578 pessoas a bordo, e cerca de 100 a 150 milhões de dólares do metal afundaram também. Tudo isso explica por que, em 1988, um grupo de investidores de Columbus decidiu financiar um projeto de pesquisa para achar essa embarcação. A pesquisa foi liderada por um homem chamado Tommy Thompson, que estava realmente louco com a ideia de encontrar esse navio afundado cheio de ouro. E levou anos para encontrar a localização exata do SS Central America, especialmente porque ele estava a 2.286 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e sua recuperação exigia muita tecnologia sofisticada. Um grupo de 161 investidores pagou pela aventura do cara, mas não é preciso dizer que eles não estavam fazendo isso por amor. Foram investidos 12 milhões e meio de dólares nesse projeto, porque a expectativa era ganhar pelo menos 10 vezes mais. Mas como a vida não é só sol e arco-íris, 39 companhias de seguro processaram a equipe de pesquisa assim que o ouro foi recuperado. Na época em que o navio estava em funcionamento, essas empresas seguraram a carga do SS Central America, e quando ela foi finalmente recuperada mais de 100 anos depois, elas queriam ser indenizadas. Para tanto, disseram que não era seu trabalho recuperá-la, mas isso não significa que a abandonaram. Essa conversa maluca não pegou, e 92% do ouro foi entregue à equipe de pesquisa. A trama se complicou quando os investidores foram enganados por ninguém menos que Tommy Thompson, que fugiu com mais de 4 milhões de dólares. Ele também tinha 500 moedas de ouro, mas não disse a ninguém onde elas estavam. Bobagens como essa são a razão pela qual a maioria dos países tem regras para proteger propriedades culturais. E sim, às vezes os naufrágios podem ser uma propriedade cultural.
Obviamente, há muitas descobertas de tesouros marítimos que acontecem sem violar nenhuma lei. O USS City of Cairo, por exemplo, era um navio a vapor que submergiu em 1929 com 2.000 caixas de moedas de prata pesando 122 toneladas. Uma empresa chamada Deep Ocean Search recuperou as moedas de uma profundidade de 5.180 metros, ou seja, 1.370 metros mais abaixo que o Titanic. 34 milhões de libras foram para o Tesouro do Reino Unido e a Deep Ocean Search também recebeu uma parte. A boa notícia aqui é que algumas das moedas podem ser compradas por colecionadores, legalmente. Pagar por um tesouro é provavelmente o mais próximo que se pode chegar de uma descoberta arqueológica subaquática. Sei que tudo o que fiz foi destruir seus sonhos de pirataria, mas embora invadir navios naufragados cheios de ouro possa ser um crime na maioria dos países, ou simplesmente impossível financeiramente para nós, meros mortais, nem toda a esperança está perdida. Há cerca de 771 trilhões em ouro sem dono no fundo do oceano. É como uma mina subaquática, só que o metal está dentro da água. Você sabe como a do oceano é salgada? Bem, o ouro se mistura com os minerais da água, então não é como se você encontrasse uma pepita na praia. Cada litro de água do oceano tem 13 bilionésimos de 1 grama de ouro, e é muito difícil extrair partículas submersas tão pequenas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham tentado, e é claro, também houve uma fraude nesse caso. Na década de 1890, um homem alegou ter inventado um dispositivo que sugava o ouro da água do mar. Quando conseguiu dinheiro suficiente, ele fugiu com a grana. Se você realmente quiser obter algum ouro, pode tentar extraí-lo do núcleo da Terra, que tem 1,6 quatrilhão de toneladas dele. Há 16 vezes mais ali do que o que os humanos mineraram em toda a história. Não há nenhuma farsa envolvida aqui, pois ninguém se atreveu a ir até lá ainda. Com os arqueólogos descobrindo navios afundados cheios de ouro por aí, talvez possamos fazer nossas próprias descobertas de tesouros marítimos. Ou, pelo menos, economizar dinheiro suficiente para comprar algumas moedas de prata. Há um navio à deriva em algum lugar do oceano sem tripulação. A última vez que alguém o viu foi há mais de 50 anos. Sua história lembra do holandês voador, uma embarcação que está fadada a navegar para sempre e trazer desastres para quem quer que a veja no mar, pelo menos é o que diz a lenda. Ao contrário do holandês voador, o SS Baikimo foi definitivamente real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo e começou como um cargueiro comum. Ele comercializava suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1917. E tinha um forte motor a vapor e um casco feito de alambique. Alguns anos depois, tornou-se propriedade britânica. Então, na década de 1920, uma empresa canadense o comprou por cerca de $18.000, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, a Hudson's Bay Company, usou o navio ativamente por vários anos e o enviava com frequência em viagens de seu porto de origem na Escócia para a Sibéria, o Alasca, o Yukon e os territórios do Noroeste. Também passou pelo Canal do Panamá e até mesmo pelo de Suez, com peles para venda a bordo. Às vezes, transportava passageiros. A embarcação havia completado 9 viagens bem-sucedidas antes que essa maré de boa sorte chegasse ao fim. A partir da década de 1930, o SS Baikimo teve problemas com gelo e tempestades. Quando ficou preso no gelo pela primeira vez, em outubro de 1931, parte da tripulação conseguiu escapar para o Alasca. 15 dos 22 marinheiros decidiram ficar com a embarcação e tentar salvá-la. Eles tinham a bordo peles e outras cargas valiosas no valor de cerca de $58.000. A empresa lhes enviou suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento perto do navio com escotilhas, lonas e outros materiais e descarregaram a carga. No final de novembro, uma nevasca atingiu a área e parecia ter levado a embarcação. A plataforma de gelo sobreviveu, mas o SS Baikimo se soltou. Alguns dos membros da tripulação tinham certeza de que ele havia afundado, mas logo depois ouviram que um dos moradores locais havia avistado o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação seguiu com suas vidas e ele começou sua jornada como uma embarcação fugitiva. As pessoas a avistavam uma vez por ano, mais ou menos até 1969, quando foi vista principalmente na costa do Alasca. Um homem que estava indo para Nome com seu trenó puxado por cães, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros afirmaram ter visto o SS Baikimo.
Alguém tentou subir nele e levá-lo ao porto, mas acabou ficando preso nele por dias devido ao mau tempo. Outros tiveram mais sorte e conseguiram levar uma baleeira, alguns móveis e outros objetos de valor que estavam nele. Aqueles que chegaram perto viram que a embarcação estava danificada e sem a hélice. Ainda assim, ela permaneceu flutuando sem tripulação por pelo menos 38 anos e se tornou o navio fantasma que navegou por mais tempo na história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério desse fantasma do Ártico e finalmente encontrar o SS Baikimo, fosse acima ou abaixo da água. Até o momento, o projeto não foi bem sucedido. O fugitivo continua sendo um dos cerca de 4.000 barcos que desapareceram nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII não estiver mentindo, ele pode estar navegando em algum lugar com o holandês voador, que pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Seu capitão conseguiu fazer o impossível para a época e navegou da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Diziam que ele estava voando sobre o mar, e algumas más línguas explicavam que havia feito um acordo com as forças do mal para conseguir esse feito. Quando o navio estava voltando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Há muitas versões sobre o que aconteceu. Uma das primeiras diz que a embarcação tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, caiu em uma terrível tempestade e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda diz que o capitão se recusou a obedecer aos céus e afundou durante a tempestade. Uma forma de luz assustadora atingiu então o navio e a tripulação, e ele foi condenado a vagar para sempre sem descanso. Muitos marinheiros afirmaram ter avistado o holandês errante. O Duque de York, que viria a se tornar rei da Inglaterra, mencionou tê-lo visto em águas australianas. Um homem que o viu primeiro caiu do topo do mastro após avistá-lo e não sobreviveu. Houve mais encontros com esse navio lendário até a metade do século XX. Embarcações quase colidiam com o holandês voador quando este aparecia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para o mistério: Fata Morgana. Não confundir com Hakuna Matata. Quando você está no mar em um dia quente e o ar está todo ondulado, a sensação é a mesma de quando se olha para a estrada em um dia escaldante de verão. Isso se deve a algo chamado refração atmosférica. Ao passar por diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, a luz se curva e se torce. Às vezes, sob certas condições, essa curvatura pode criar ilusões de ótica realmente bizarras sobre o oceano, como o avistamento do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo erguidos acima do horizonte. Assim, você pode ver um navio distante, mas, devido à forma como a luz está se curvando, ele parecerá estar flutuando acima da água ou até mesmo desaparecendo e reaparecendo. Esse efeito é mais comumente visto em regiões polares, especialmente sobre grandes camadas de gelo que têm uma temperatura baixa uniforme. Mas você pode presenciar em qualquer lugar, até mesmo em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à antiga mitologia grega e romana. Uma das mais famosas é sobre o Mary Celeste. Esse bergantim viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas não tinha tripulação quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação também estavam lá, completamente intactos. O último registro em seu diário de bordo foi feito 10 dias antes. Ainda não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e a embarcação inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. O Lady Lovebond foi outra escuna lendária que se acredita ter naufragado na costa de Kent em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed tinha acabado de se casar e levou a noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte. Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro membro da tripulação, assumiu o controle do leme e dirigiu a escuna diretamente para as temidas Goodwin Sands. Ninguém a bordo sobreviveu e disse que o barco reaparece como fantasma a cada 50 anos. Atualmente, muitas embarcações são abandonadas e transformadas em fantasmas intencionalmente. Há milhares flutuando em rios, lagos, canais e águas costeiras dos Estados Unidos. Algumas pessoas as perdem em tempestades e outras condições climáticas extremas. Outras têm de abandoná-las porque sua manutenção pode custar 10% do preço de compra.
Além disso, a atracação pode custar vários milhares de dólares por ano. Muitos barcos são feitos de fibra de vidro, então o proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar de um, geralmente o amarram em uma doca e fogem, deixando-no flutuando longe da costa ou tentam afundá-lo. Quando as embarcações fantasmas submergem em águas rasas, podem causar danos aos recifes de coral, mangues, pântanos, habitats de ostras e áreas úmidas. Além disso, podem colidir com navios e causar problemas reais. Portanto, não faça isso, certo? O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente, devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres.
O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Aconteça o que acontecer, não pare! Estamos quase conseguindo!
Dois caçadores de tesouros estão cavando um terreno congelado em um milharal à noite. Está chovendo muito, os relâmpagos estão brilhando, mas esses dois caras continuam trabalhando. E agora a pá bate em algo sólido. Não pode ser! Um baú do tesouro! Eles começam a cavar mais rápido e encontram um pedaço do motor de um navio. Mas que, longe dos mares e lagos, em algum lugar sob os campos de Kansas City, eles encontraram um navio gigante afundado. Como isso é possível? Agora você verá. Algumas pessoas passam a vida procurando naufrágios com tesouros. Uma delas é o explorador David Hawley. Ele tem procurado esses navios longe dos mares, rios e oceanos por muitos anos. Ele faz isso porque gosta da sensação de aventura. Os porões desses navios podem conter baús de ouro, antiguidades e artefatos. E você pode conseguir muito dinheiro por eles. David diz que não é preciso entrar no oceano para encontrar um navio afundado. Eles podem estar em seu quintal. Mas por que os navios acabam enterrados no subsolo entre campos, fazendas e planícies? Vamos descobrir usando o exemplo do barco a vapor Great White Arabia. De acordo com registros antigos e recortes de jornais, esse navio transportava cerca de 200 toneladas de tesouro antes de afundar em 1856. Muitos rumores e lendas locais diziam que o navio estava no subsolo, a alguns quilômetros a nordeste de Kansas City. Ele estava lá porque as pessoas alteraram deliberadamente o leito e os canais do rio Missouri na segunda metade do século XIX. Elas aproximaram artificialmente as margens umas das outras. Elas estreitaram o rio para aumentar a velocidade do fluxo, de modo que os barcos pudessem navegar muito mais rápido. No século XIX, os barcos a vapor eram o meio mais popular de transporte de passageiros e mercadorias. Antes das ferrovias, eles estendiam a fronteira ocidental através dos rios Mississippi e Missouri e levavam suprimentos para as pessoas. Por isso, era tão importante aumentar a velocidade de seu movimento. Assim, em 5 de setembro de 1856, o Arabia estava navegando ao longo desse estuário. O navio se deparou com um obstáculo que se projetava para fora da água. Um pedaço de tronco rapidamente inundou o navio. Felizmente, todos os passageiros foram evacuados, mas o navio a vapor e sua preciosa carga chegaram ao fundo de lodo do Missouri em poucos minutos. Vários anos se passaram. Todos se esqueceram da embarcação. Durante esse tempo, o curso do rio Missouri havia mudado, mas o Arabia permaneceu sob o fundo úmido e lamacento. O nível do solo acima dele estava ficando mais alto e o solo estava perdendo umidade. Por fim, muitas décadas depois, um milharal se formou sobre o navio afundado. Na década de 1980, um fazendeiro era proprietário dessa área e ele não tinha ideia do que estava escondido em seu território. David Hawley estudou cuidadosamente a história dos navios afundados nos Estados Unidos. Ele sabia que centenas de navios a vapor haviam afundado em todo o Missouri, mas, acima de tudo, ele estava interessado no Arabia, pois havia rumores de que ela estava repleta de ouro e outras coisas valiosas. O território de Campos de Milho, no Kansas, era vasto, mas David Hawley sabia como fazer uma busca adequada. Em 1987, ele começou a trabalhar. Primeiro, junto com seu irmão e seu pai, eles coletaram todos os recortes de jornais antigos que puderam encontrar. Eles estavam procurando não apenas informações sobre o navio a vapor, mas também mapas do rio Missouri. Eles acompanharam suas mudanças históricas, verificaram as datas e identificaram uma grande área onde o navio afundou. Em seguida, eles usaram testes eletromagnéticos e outros materiais geológicos para estudar o solo e encontrar o local certo. Eles procuraram por diferenças na umidade e na densidade do solo. Depois, percorreram o território com potentes detectores de metais. E assim, no outono de 1988, eles determinaram a localização do navio a vapor. A Arabia tinha o tamanho de um campo de futebol. Essa gigantesca embarcação estava 14 metros abaixo do solo, 4 andares abaixo. Mas antes de começar a escavar, eles tiveram que pedir permissão ao proprietário do milharal. Para o fazendeiro, essa notícia foi uma grande surpresa. Ele concordou com a condição de que as escavações fossem concluídas até a primavera para que ele pudesse semear uma nova safra. A escavação de um navio gigante no inverno é muito mais difícil e cara do que em outras épocas. Isso inclui equipamentos adicionais, eletricidade e custos de aquecimento. A equipe trabalhou dia e noite. Eles financiaram as escavações de seus próprios bolsos. Cada um investiu mais de $10 mil e fez um empréstimo bancário. Finalmente, eles notaram os primeiros detalhes do navio. As pás atingiram as enormes caldeiras dos motores e o convés. O objetivo havia sido alcançado. A maior parte da carga que se encontra dentro dos navios afundados está coberta de ferrugem, conchas, lama e muito danificada. O conteúdo do Arabia estava em excelentes condições, considerando que o navio havia afundado 130 anos antes.
Infelizmente, eles não encontraram os baús de ouro. Ainda assim, eles conseguiram várias toneladas de outras cargas valiosas, itens domésticos de pessoas que viveram em meados do século XIX. Era uma cápsula do tempo. O navio estava transportando suprimentos para centenas e milhares de pessoas, e todas essas coisas estavam perfeitamente preservadas. Por exemplo, era possível ver claramente o selo da marca Goodyear Rubber Company em um sapato de borracha. Quanto mais as escavações continuavam, mais coisas David e sua equipe encontravam. Nos barris, eles encontraram pratos do século XIX. Eles estavam intactos e utilizáveis. Além disso, havia roupas limpas, milhares de pares de sapatos, arpões, frigideiras e guarda-chuvas. O navio estava transportando carga para abastecer cerca de 16 pequenas cidades. Sim, não é ouro, mas esses artefatos também são preciosos. O conteúdo do navio pode valer milhões. Entretanto, a tripulação não iria vender essas coisas. Eles criaram um museu no local de um antigo mercado de frutas em Kansas City. Se você for até lá, imediatamente se sentirá como se estivesse em uma loja de departamentos do século XIX. Há milhares de itens em boas condições. Até mesmo os fósforos aqui estão secos o suficiente para serem acesos. David levou muitos anos para apresentar toda a coleção do navio a vapor. Ele valoriza cada um dos itens e não quer vendê-los. Qualquer pessoa pode vir aqui, pagar por um ingresso e se encontrar no passado. Quem sabe, talvez haja um navio antigo escondido em seu quintal também? Os geólogos encontraram um navio mais antigo no deserto quente da Namíbia em 2008. Esse navio navegou na época em que os piratas assustavam os marinheiros nos mares. E agora, ele está dentro de uma lagoa seca. O navio partiu de Lisboa em 1533 e desapareceu com a tripulação perto de uma pequena cidade de mineração de diamantes. Depois de quase 500 anos, o casco ficou muito danificado. Apenas a carcaça do navio permaneceu, mas o tesouro escondido dentro da embarcação permaneceu intacto. Eles estudaram cuidadosamente o barco por um longo tempo, tentando não estragar nada. 5 dias depois, eles encontraram um grande baú velho no porão. Abrindo-o com cuidado, encontraram moedas de ouro. Assim, o custo do navio foi estimado em cerca de 10 milhões de dólares. A causa exata do naufrágio é desconhecida, mas os especialistas acreditam que o navio foi destruído por uma carga pesada e pelo mau tempo. Ele foi para o fundo, que depois se tornou um deserto. Alguns encontram um avião em seu quintal, outros descobrem um navio. E um homem encontrou uma passagem para uma antiga cidade secreta em sua casa. Isso aconteceu na Turquia em 1963. O proprietário do prédio decidiu fazer reparos. Ele foi até o porão e derrubou a parede para transformar o local em uma sala de estar. E assim, atrás de uma parede, ele encontrou um túnel que levava ao subsolo. O homem pensou que fosse algum tipo de câmara secreta. Ele foi até lá e percebeu que era algo muito mais do que isso. Era uma cidade antiga com 18 andares de profundidade. As pessoas a construíram nos anos de 780 a 1180 como um refúgio contra desastres climáticos e invasões de inimigos. Esse lugar também abriga muitos túneis subterrâneos que se estendem por vários quilômetros em diferentes direções. As pessoas podiam chegar à cidade de diferentes pontos usando passagens secretas que levavam a essas estradas. A cidade pode acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e toneladas de alimentos. Os arqueólogos também encontraram uma capela, escolas, estábulos e cozinhas públicas no local. No início do século XX, em algum lugar na costa da África Ocidental, um navio a vapor alemão estava saindo do porto. De repente, o tempo fechou e o navio entrou em um nevoeiro espesso. Os marinheiros encalharam em um barco de areia próximo à costa. Felizmente, ninguém se machucou e eles até conseguiram salvar sua preciosa carga. Mas o navio ficou preso na areia para sempre, e ele não estava sozinho ali. Quase toda a extensão da costa oeste da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Se o nome parece assustador, é porque é mesmo. Esse litoral com 1.500 quilômetros de extensão está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais, os bosquímanos, acreditam que sua divindade suprema criou essa terra quando ela estava furiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar na Namíbia, no século XV. E sim, eles também não gostaram da Costa dos Esqueletos. Os exploradores portugueses achavam que essa terra apresentava os portões para o submundo. Esse é o lugar onde o deserto da Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele se demitiria no primeiro dia de trabalho.
A área não é exatamente favorável ao turismo, devido à sua geografia e história. Sob a areia e as ondas, há uma corrente oceânica secreta à espreita de marinheiros desavisados. Ela é chamada de Corrente de Benguela. Ela flui em direção ao norte, ao longo da costa do sul da África. Essa parte do Atlântico é rica em vida marinha, mas a vizinha terrestre da corrente não está muito feliz com o acordo. Esse clima árido criou o deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas da Terra. E a vida marinha que acabei de mencionar? Se trata de tubarões. 11 espécies deles, para ser exato. E sim, o tubarão branco decide aparecer de vez em quando. Até o momento, temos uma paisagem desértica, fortes correntes e tubarões. Definitivamente não é o lugar para um resort à beira-mar. Mas se alguém for parar na Costa dos Esqueletos, saberá que está correndo perigo? Não se preocupe, saberá. A praia está repleta de destroços de todos os tamanhos e formas. Se você se lembra do navio alemão que mencionei no início, sua popa maciça e enferrujada está agora se destacando na areia do deserto. No total, há cerca de 500 destroços espalhados ao longo da costa, e o tipo varia, de galeões portugueses com séculos de idade a navios que encalharam aqui no século XXI. Um moderno navio pesqueiro chamado Zeila Índia conseguiu se soltar de seu cabo de reboque em 2008 e acabou na Costa dos Esqueletos. Ok, ele não escapou por conta própria, teve alguma ajuda dos elementos, mas é melhor ser uma atração turística em uma praia do que ser desmontado para virar sucata. Era para lá que a traineira estava indo originalmente, coitada. O habitante mais famoso da Costa dos Esqueletos, por assim dizer, é o naufrágio do Dunedin Star. Esse navio cargueiro britânico encalhou aqui em 1942. A grande operação de resgate que se seguiu revela por que é tão perigoso para os marinheiros chegarem até aqui. As equipes de resgate conseguiram salvar toda a tripulação e os passageiros, mas a um preço alto. Uma aeronave e um rebocador foram perdidos no processo. O último dos socorristas levou 2 meses para voltar para casa, na cidade do Cabo, na África do Sul. Você se pergunta por quê? Uma olhada no mapa da região revela o motivo. É um mar infinito de amarelo, que é a areia. Há poucas estradas aqui, portanto é difícil chegar à Costa dos Esqueletos por terra. Há também obstáculos legais. É necessário ter uma permissão especial para dirigir na área. Mas os esqueletos no nome da área não se referem apenas a navios. Eles também representam ossos de animais. A maioria deles pertencia a baleias e focas. Muitos animais se adaptaram à área, de modo que leões e hienas percorrem o litoral em busca de uma refeição. Sim, agora também há leões famintos, como se tubarões não bastassem. Outros animais com residência temporária na Costa dos Esqueletos incluem elefantes, chitas, leopardos e girafas. Em 1971, as autoridades da Namíbia criaram um parque nacional no local. Mas com exceção dos surfistas que buscam adrenalina, eles não recebem muitos visitantes. Acho que dá para entender o porquê. O deserto da Namíbia é o mais antigo do mundo e também não é muito amigável para os turistas. Quem viaja para a região deve levar protetor solar e um casaco quente de inverno. Uma combinação estranha, certo? Bem, não tanto quando você pensa que durante o dia a temperatura ultrapassa os 45 graus Celsius. À noite ela cai para abaixo de zero. Que montanha-russa climática, não? E esse não é o perigo final. Sim, tem mais. Está lembrado de como aquele navio alemão se perdeu em um nevoeiro espesso? Esse não foi um fato isolado. Devido ao clima da região, a neblina aparece com frequência. Os marinheiros devem tapar os ouvidos agora, mas essa neblina é na verdade boa para a vida selvagem. Essa é sua única fonte de água no deserto da Namíbia. Os répteis e mamíferos se adaptaram a esse clima rigoroso usando o mínimo de água possível. Areias movediças, neblina espessa, fortes correntes, leões e tubarões. Não é o que você colocaria em um folheto turístico. Mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia na Terra onde você não gostaria de passar suas férias. Vou te levar agora para Cape Tribulation, na Austrália. A área abrange cerca de 125 km² na parte noroeste do continente. E não, a área não é seca como a Costa dos Esqueletos. Ela faz parte da floresta tropical Daintree. Pode-se dizer que aqui é a floresta tropical e não o deserto que encontra o oceano. A parte de Cape Tribulation parece saída de um cartão postal, mas a aparência pode enganar. Austrália? Provavelmente tubarões? Não, os crocodilos estão aqui para pegá-los se você decidir dar um mergulho no mar. Esses são crocodilos de água salgada que os habitantes locais chamam de salties, ou salgadinhos em tradução livre. Bem, esse é um apelido fofo para um réptil tão perigoso. E não são apenas eles.
A vida selvagem parece ter um problema com os visitantes. De outubro a junho, as águas ao redor de Cape Tribulation ficam cheias de medusas do tipo cubozoas. Seu veneno afeta o sistema cardiovascular humano. Quando tocados por uma água-viva no mar, os nadadores não terão tempo suficiente para pedir ajuda em terra. O vinagre ajuda a neutralizar a picada, portanto convém manter um frasco de reserva em sua bagagem. Crocodilos e águas-vivas parecem perigosos, mas há mais um animal com o qual você deve se preocupar: o javali. Pode parecer engraçado, mas você não vai rir quando estiver sendo perseguido por um desses carinhas na praia. 21 milhões de javalis vivem na Austrália. Eles são ativos principalmente à noite, o que torna ainda mais perigoso um ataque. A melhor defesa é correr em círculos. Os javalis selvagens não sabem reconhecer um atalho com facilidade. Provavelmente é por isso que não vemos muitos deles seguindo carreiras como pilotos de corrida. Cape Tribulation tem um último perigo à espreita para você, e não se trata de um animal. Aqui, até mesmo as árvores conspiram contra os visitantes. A guimpe ferrão recebeu esse nome por um motivo. Se você tentar colher uma de suas belas bagas vermelhas, ela reagirá. Seus espinhos são como pequenos cacos de vidro. O efeito não muito agradável em sua pele dura um mês. Depois tem o arbusto Wait a While, ou Espere um pouco, em tradução livre. Sério? Quem dá esses nomes? Essa longa trepadeira tem espinhos que se agarram e não soltam mais. Eles são tão fortes que podem arrancar um ser humano de um cavalo. Você terá de esperar que alguém apareça para salvá-lo desse espinhoso agarrador. Se você estava prestes a arriscar essa praia australiana da lista de férias, espere um pouco. O turismo está em alta aqui. As autoridades locais restringiram o acesso a todas as zonas de perigo. Os visitantes nadam em piscinas naturais encantadoras, cercados por uma vegetação exuberante. Tem até cordas para se balançar. Essa é uma praia onde você pode finalmente relaxar. O nevoeiro espesso vai subindo sobre o oceano enquanto o sol vai descendo lentamente no horizonte. Mal dá para enxergar algumas dezenas de metros à frente, mas é o suficiente para ver uma carcaça volumosa à distância. À medida que o navio se aproxima da figura, seu coração bate mais rápido, e então você percebe os detalhes da outra embarcação, abandonada ao que parece. Navios fantasmas existem, e seus mistérios nem sempre são resolvidos. Veja o MV Joita, por exemplo. Era um iate de luxo construído em 1931 e serviu bem a várias pessoas por mais de 20 anos antes de ser comprado por um marinheiro de Samoa e se tornar um navio mercante. Em 1955, porém, o serviço do Joita chegou a um fim repentino e misterioso. No dia 3 de outubro, partiu para outra viagem comercial que não deveria ter levado mais de 48 horas. Atrasos acontecem no mar, então quando o Joita não chegou no dia 5 de outubro, conforme o programado, não houve muita preocupação. Mas ele também não apareceu no dia seguinte. Não havia sinal de socorro ou qualquer outro indício da presença dele em nenhum lugar entre seus pontos de partida e chegada. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para encontrá-lo, e por 6 dias uma área de quase 259 mil quilômetros quadrados foi explorada. No dia 12 de outubro, a missão retornou para a base de mãos vazias. O Joita desapareceu sem deixar vestígios. Foi apenas um mês depois que outro navio mercante, o Tuvalu, avistou a embarcação desaparecida distante de sua rota, à deriva em mar aberto e virando fortemente. Os marinheiros embarcaram no Joita e descobriram que todos os tripulantes e passageiros, 25 pessoas no total, estavam desaparecidos, junto com toda a carga que transportavam. O rádio estava sintonizado no canal internacional de socorro, o que significa que a tripulação estava tentando pedir ajuda. Mas não foi possível chamar ninguém, pois o cabo do rádio estava danificado, limitando o alcance a cerca de 3 quilômetros. Os botes salva-vidas também haviam sumido, indicando que as pessoas a bordo devem ter abandonado o navio. Infelizmente, parece que levaram o diário de bordo junto, deixando a equipe de resgate sem saber o que havia acontecido. Até hoje, o mistério do MV Joita ainda não foi resolvido. Ninguém sabe para onde a tripulação e os passageiros foram e o que os levou a partir. O SV Carroll A. Deering não era um navio fantasma no sentido normal da palavra. Ele não foi avistado em mar aberto. Em vez disso, foi encontrado na costa, mas as circunstâncias do seu encalhamento são um quebra-cabeça envolto em mistério. O Carroll A. Deering foi construído em 1919 em Maine, e era uma grande embarcação feita para viagens comerciais. Infelizmente, apesar do alto custo de construção, foi utilizada apenas durante um ano antes de sua última viagem.
Em 19 de julho de 1920, viajava de Porto Rico para o Rio de Janeiro via Newport News para levar uma carga de carvão. Estava quase na metade do caminho quando o capitão passou mal e a tripulação voltou para deixar ele e o filho em terra firme. A viagem foi retomada e transcorreu sem incidentes com um substituto, mas quando chegou a Barbados em dezembro para reabastecer, havia humores estranhos entre a tripulação. O primeiro marinheiro não parecia feliz com o novo capitão. Ninguém prestou muito atenção nisso naquele momento, quando provavelmente deveria. A última vez que o Carroll A. Deering foi avistado no mar foi no dia 28 de janeiro de 1921, quando um navio farol o viu na costa da Carolina do Norte. Houve algum tumulto no Tombadilho, onde normalmente a tripulação não era permitida. Então outra embarcação o avistou, mas já não havia ninguém no convés. No dia 31 de janeiro ele foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, um local conhecido por vários naufrágios que vinham ocorrendo lá havia séculos. Quando a equipe de busca e resgate entrou, o encontrou abandonado. O diário de bordo e os pertences pessoais da tripulação estavam desaparecidos, assim como os 2 botes salva-vidas. Ainda não há resposta para o que aconteceu a bordo do Carroll A. Deering naquele janeiro, embora a versão mais popular tenha sido um motim. Quem sabe nunca se descubra a verdade. O SS Baltimore é talvez um dos navios fantasmas mais famosos da história. Este grande vapor de carga foi construído em 1914 na Suécia e viajou obedientemente por mais de 16 anos, negociando o fornecimento de peles com tribos nativas do Alasca e do Canadá. Mas então, no dia 1º de outubro de 1931, ele ficou preso no gelo. A princípio, parecia que a tripulação conseguiria esperar e continuar sua rota, pois a embarcação se soltou em alguns dias. Mas em menos de uma semana ficou presa novamente, desta vez para sempre. Na outra semana, uma equipe de resgate foi enviada para buscar os 22 tripulantes do Baltimore, enquanto outros 15 ficaram para trás para esperar o inverno, se necessário, e recuperar o navio. Mas um mês depois de uma forte nevasca atingir o acampamento, os marinheiros saíram de seus abrigos e descobriram que ele havia desaparecido. Felizmente, alguns dias depois, um caçador nativo lhes disse que o Baltimore ainda não estava perdido. Ele o viu a cerca de 70 quilômetros de onde estavam estabelecidos. Eles conseguiram localizá-lo, mas decidiram que a embarcação não resistiria ao inverno, então pegaram as cargas de maior valor do porão e a abandonaram. No entanto, estavam errados. O SS Baltimore resistiu àquele inverno e a muitos outros que se seguiram. Quando o gelo quebrou, ele partiu sozinho, flutuando apático ao longo das costas do Canadá e do Alasca, e foi avistado diversas vezes, algumas à deriva em mar aberto e outras preso no gelo novamente. As pessoas tentaram entrar nele e resgatá-lo, mas as condições climáticas ou a falta de equipamentos sempre as impediram. O SS Baltimore foi avistado pela última vez por nativos do Alasca em 1969, 38 anos após seu abandono. O que aconteceu depois permanece desconhecido. Entre as histórias de navios fantasmas, a do SS Hurrah Madden é uma das mais intrigantes e angustiantes do século XX. Ninguém sabe ao certo se ele existiu em primeiro lugar. Isso porque não foi registrado no Lloyd's Shipping, o registro internacional de embarcações, o que o torna uma lenda. Ou talvez a omissão tenha sido proposital por motivos obscuros. De qualquer forma, os relatos sobre o que aconteceu com o Madden variam. De acordo com a maioria dos relatos, ele estava transportando alguma carga desconhecida pelas águas da Indonésia quando um pedido de socorro foi recebido por outro navio nas proximidades. O oficial de plantão ouviu a mensagem de SOS, mas seu conteúdo é diferente dependendo dos relatos. A mensagem não se repetiu e a tripulação do Madden não retornou nenhuma tentativa de contato. A embarcação que recebeu o pedido de socorro correu para o resgate, mas apenas no dia seguinte, quando o Madden já estava à deriva e ligeiramente inclinado. Quando os socorristas entraram nele, descobriram que nenhum dos tripulantes sobreviveu. No entanto, estava faltando um bote salva-vidas, o que significa que havia pelo menos um membro da tripulação que conseguiu escapar. O que aconteceu com o resto das pessoas a bordo permanece um mistério até hoje. Ainda assim, não há fatos concretos sobre essa história, então talvez nunca descobriremos se o SS Hurrah Madden era de verdade e não uma ficção. O SV Zebrina era um barco à vela com 3 mastros. Foi construído em 1873 para viagens comerciais fluviais na América do Sul. Ele serviu por mais de 4 décadas, provando ser uma embarcação robusta e confiável. Mais tarde foi transferido para a Europa.
onde continuou servindo bem ao seu propósito. Mas então, em outubro de 1917, o Zebrina partiu para uma viagem normal e foi encontrado em terra vários dias depois. Misteriosamente, embora ele tivesse perfeitamente intacto, toda a tripulação de 5 pessoas e o capitão haviam desaparecido. Não há evidências diretas ou fatos concretos sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A teoria mais convincente é de que a tripulação foi levada do convés por causa de uma explosão embaixo d'água e, em seguida, o barco partiu sem eles. Mas a verdade, como sempre, permanece desconhecida. A viagem começou como qualquer outra. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que o navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar. Pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços. Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza, era o Cotopaxi. Mas, alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925. Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados, então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Logo, eles descobriram algo que parecia confirmar a crença de Michael. Os mergulhadores encontraram nos destroços do navio válvulas de latão com as letras SV gravadas. O especialista sugeriu que as iniciais se referiam à Scott Valve Manufacturing Company. A sede da empresa ficava em Michigan, não muito longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Ela provavelmente havia fornecido peças para a embarcação. Então o quebra-cabeça parecia resolvido. A carcaça do urso era realmente o navio de carga desaparecido. Mas Michael ainda precisava descobrir o motivo do naufrágio. Algo misterioso realmente aconteceu ao Cotopaxi no Triângulo das Bermudas? Mais tarde, o homem encontrou o depoimento do carpinteiro do navio entre alguns papéis antigos. O trabalhador afirmava que as escotilhas que cobriam o carvão da embarcação estavam em péssimas condições antes de afundar. O trabalho de conserto das tampas não havia sido concluído quando a tripulação recebeu a ordem de embarcar para Cuba. Portanto, se as tampas das escotilhas ainda estavam estragadas durante a viagem, a água poderia facilmente ter entrado a bordo. E foi essa água que provavelmente inundou o porão durante a tempestade tropical. Essa foi a verdadeira razão pela qual o Cotopaxi afundou. Na verdade, não há nada de misterioso nisso. Foi apenas um erro cometido por pessoas comuns. Mas esse é apenas um exemplo entre dezenas ou mesmo centenas de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Ainda não conseguimos explicar alguns desses incidentes. Parece que realmente há algo estranho que ocorre por lá. Um desses incomuns acontecimentos foi em 1948.
Um jato de passageiros estava indo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. Ele desapareceu na mesma área que o Cotopaxi. As 32 pessoas a bordo sumiram sem deixar vestígios. O tempo estava bom durante todo o percurso. Entretanto, os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos mais tarde, uma aeronave semelhante foi encontrada na região do Triângulo das Bermudas. Como ninguém conseguiu decifrar o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Mas algo ainda mais estranho aconteceu não muito tempo antes, em 1945. 5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos em treinamento estavam praticando suas habilidades de navegação. E quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e sumiram. Muitas pessoas presumem que eles simplesmente ficaram sem combustível. Isso parece provável, porém ainda assim, as circunstâncias eram realmente estranhas. Eles estavam sendo supervisionados por um piloto experiente com 2.500 horas de voo e que nunca teria deixado um grupo de pilotos novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje, ainda se discute o que pode ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas. Mas quem sabe? E aqui está outra coisa estranha que aconteceu lá e que nenhum especialista jamais foi capaz de explicar. Uma viagem no tempo. Em 1970, Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros para a costa da Flórida. Quando estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu na frente dele. Ela foi ficando cada vez maior e ele não teve escolha a não ser voar através dela. Assim que a atravessou, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse virado noite em uma fração de segundo. De repente, Bruce começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu, mas não eram raios, embora o homem não soubesse explicar o que eram. O avião continuou através da estranha nuvem por quase meia hora. Bruce percebeu que ela mudou de forma durante esse tempo. O espaço ao redor se transformou em um túnel, que começou a se estreitar. O piloto ficou muito tenso enquanto tentava lidar com os controles. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação estavam enlouquecendo e a parte eletrônica parou de funcionar. Então, uma luz branca apareceu no fim do túnel. Assim como nos filmes, a aeronave escapou do túnel de nuvens que fechou no último segundo. Estava tudo bem, só que então Bruce se viu no meio de um nevoeiro branco. Ele não tinha ideia de onde estava. Então, conseguiu entrar em contato com a equipe de controle em terra e ficou chocado ao saber que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Parece que algo impossível havia acontecido. Bruce deveria percorrer uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de 1h30, mas dessa vez durou apenas 47 minutos, quase 2 vezes mais rápido do que o normal. Quando pousou, ele foi verificar a quantidade de combustível restante no tanque e viu que usou muito menos do que a quantidade normal. Poderia haver uma explicação lógica para a viagem no tempo da aeronave? Bem, os registros mostram que o grande número de manchas solares foi detectado na superfície do Sol naquele dia, e houve um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito a parte eletrônica e os dispositivos enlouquecerem. Mas e a nuvem misteriosa? A costa da Flórida é um lugar onde 2 grandes correntes de ar se encontram, uma de alta e a outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área. No entanto, ainda se discute como Bruce foi capaz de percorrer a distância tão rapidamente. Algumas pessoas dizem que algum tipo de energia escura misteriosa foi envolvida. Outras dizem que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E há quem ache que Bruce é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade. Então, há realmente algo sobrenatural com o Triângulo das Bermudas? Ou são apenas coincidências e histórias inventadas? O fato é que desaparecem mais aviões e navios ali do que em qualquer outro lugar do mundo.